chegava lá e derramava no mato. Foi engraçado que a distância não era muito grande, não. É porque como eu era muito pequeno, aquilo se tornava um mundo. Não acabava. E o serviço que a gente não gosta de fazer, parece Quando que dava meio-dia, eu tava com a carroça bem aqui, sabe? Porque às vezes só tinha 2 baldes para terminar, mas já tava tão morto de cansado. Aí eu parava aqui, olhava para um lado, pro outro. Como é que eu vou fugir disso aqui? É algo atrás. Não tinha como fugir. É claro. Aí depois tinha a parte melhor, né? Que era dos cavacos da cela, assim, o pessoal cortava a cela. Aí tinha os cavacos da cela, eu pegava, colocava dentro do carrinho. Mas isso era bem levinho. Aí eu corria na velocidade, fazia. Cavaco da cela? Que eles fazem a cela, tipo com facão, todo aquele cavaco. Restinhos de madeira. Restinho de madeira, tinha. Às vezes quando era pra casa, manhã fazendo Lenha. pra cerca de lenha. Mas jogava no mato. Aí jogava aquele fato todo. Rapaz, eu nem tinha nem noção do que eu fazia. Não é? Chegava em casa tomando naquele cheiro horrível. E eu só vi que ninguém passava. Quando eu passava. E aquilo que quando a água vai balançando, ela cai. E fica na boca assim. Você ficava meia hora com os moleques mais meia hora com... Não, Era só o eu senhor? escondido. Só eu. Cláudio ia, mas Cláudio nunca foi muito bom, né? Mas ele conta maravilhas, que ele era trabalhador e era bom seguir. O Cláudio, ele era muito de fazer raiva, pirraça. Até hoje, né? Ele começa com graça. O bom eu sabia das pirraças dele, eu utilizava ele para perturbar o mundo. Eu sei que tinha um cara na padaria chamado Toninho, né? Olha, a gente ia pra padaria, Cláudio. Eles deitavam debaixo daquela estufa. Sabe aquela estufa quente? Naná? O forno. O forno, você põe a lenha no forno, a lenha, e debaixo do forno tem um buracão imenso onde colocava aquelas pás, que é pá de madeira, sabe? Sei. Pra colocar, antigamente o pau era, eu colocava debaixo. E a gente ia pra aquela estufa. Ficar lá debaixo. Quente. É uma cavernona, Zé. Eu sei. E Debaixo do conquista forno. é muito, conquista é muito frio. A gente entrava debaixo assim. Quando acordava tudo suado, saia naquela correria, tipo sufocando. E a gente mexia com um tabuleiro e tinha um cara chamado Toninho, um cara adulto, rapaz, meus 25, 30 anos de criança, moleque. Mas era moleque assim esperto, tipo Zé, né? E malhadora. Aí eu sei que o Toninho ficava no tabuleiro e ficava no outro. E eu no outro, né? E eu queria disputar com um cara que eu era melhor que ele. Aí, meu Deus. Aí eu falava, Cláudio, joga mais pouco pra mim. E eu começava a disputa. Tinha nada a ver, né? Eu trabalhava mais. Eles não entendem como é que é o O tabuleiro. pai ficava aqui com a rotinha dele, que pai Explica, Zé, como é que funciona a arrumação do tabuleiro. tem um tabuleiro de madeira, é tipo um caixão bem grandão, bem raso. Existe uma lona bem enrolada. É uma lona de pano. Aí você pega a lona, você desenrola todinho e forma o tabuleiro Explica todinho. pra ele como é que é Aqui, ó. o processo de você botar o pão Tem lá. aqui, ó. Você Pra que pega serve o tabuleiro? Pra que serve a lona? É para o pão. Não, Aí pra você- ele entender, eu sei. a lona, as lonas tem que ficar tudo enrolado. Zé, sai da minha frente ali. Aí você pegava aqui a lona, Essa vasilha daí. aí você fazia assim com a lona. Já jogava no tabuleiro e fazia assim. E abria. E forrava o Mas é tabuleiro. 2 vezes o tamanho dessa mesa, Zé. Bem grande. Daqui até lá no É bem grande, o tabuleiro é bem grandão. E aí, tem uma quantidade de 100 pães que dá em cada tabuleiro. Olha a quantidade, né, velho? Aí o que aconteceu? Colocava de 4 em 4. Então, o tabuleiro era aqui, e aí você, quando você vai pegar o pão, você colocava os pães, né, aqui, ó, colocava 1, 2, 3, 4 pães. E o pão tem que ter uma coberturinha para ele não ressecar. Aí você vai com o pão aqui, ó, e põe aqui e põe a divisão, para ele Pão não sal, colar né? no outro. Você tá entendendo, né, Zé? Aí colocava os outros pães aqui, Puxava. puxava de novo. Ia colocando e puxando. até completar o tabuleiro inteiro. Até completar o tabuleiro. Então, Porque, e é no tabuleiro de
A safadeza do eu e Cláudio. As brincadeiras, presta atenção. Aí, Zeca, meu pai tá de um lado, jogando o pão sai, é um pedaço de massa, quando ele sai do outro lado da máquina, Sai enroladinho. ele sai enroladinho. Igual o pão de sal. Ô, Patrícia, se quiser, quando ela Do outro lado, de onde sai o pão, estava o Claudinho. Eu encho porque E nós mais pra fazia frente uma loja. tá o tabuleiro do Toninho e o tabuleiro de Eu só gosto de Petrônio. água gelada. Então o Claudinho tem que pegar os pães e jogar um pouquinho pra Toninho, um pouquinho pra Petrônio. É 4 pra cada um, É. né? Para que o serviço renda. O que ele fazia? Jogava mais pão pra Petrônio. Então o Petrônio terminava mais rápido o negócio e atentava o cara. Aí eu começava aqui, ó. Só que o Petrônio era moleque, o Na cara já era. disputa, né? Mas é rápido, é bem rápido, vamos Aí eu lá. armava com o Cláudio, falei, Cláudio, vamos sacanear, tá? Aí eu terminava logo o tabuleiro e Toninho ficava danado, aí Toninho começava, ô seu Teté, manda Cláudio jogar pro... Eu sei que Toninho ficava lá, sabe? E balançava a cabeça. E eu olhava pro lado e ele querendo brincar. E o Cláudio tava jogando assim pra mim. E seu Teté fingindo que não tava vendo. Meu pai fingia que não tava vendo. Só pra ver a sacanagem do mundo lá. Gente, aí eu, todo dia eu ganhava. Aí de vez em quando era Cláudio. Agora Cláudio, ele pegava o pão, ele além de colocar o pão, ele colocava uma perfeição incrível. Milimetricamente. É, até hoje ela tem essa mania, velho. Ai. Não vai existir ninguém no mundo Fazia aquilo. que vai colocar o pão igual o Cláudio colocava. Ele fazia rápido, ele fazia de forma que ficava tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Quando você olhava, a lombra dele era aqui, a perfeição. Eu sei. Tudo tinha que ser ela. Eu não sabia por quê. Eu nunca soube por que ele fazia aquilo. Nem O como. pai falava assim, Cláudio, trabalhando com você. Aí eu falava, pai, tudo bem, Cláudio trabalha melhor que eu, mas o do senhor. O pai quando pegava o pão, ele fazia assim, aí ele pegava o pão, ele apertava que ficava os quatro. Eu falava, pai, pra que o senhor faz isso com o pão? Porque pegava o pão só, jogava lá e pronto, né? Meu pai fazia bem assim, amassava e ficava uma lona grande, outra pequena, outra... Ai, E ele era o mestre, né? E era o Messi, não. Era. Porque, como é que você ia falar? é falar o quê pra ele? O mestre tava errado. Vai tu falar. É? Falava, não, pai. Eu ficava aí, pai, porque isso. Eu tinha que ter um dia. Amassava o pão todinho, fazia isso. Eu não sei o que era aquilo. Ai, meu Eu Deus. sei que era uma bagunça. E Cláudio, ó, Cláudio em tudo ele era Perfeito. perfeito. Aí tinha, depois que fazia todo o processo, ele tinha que paletar a massa, né? Paletar é pegar o pão, você pega o pano, com aquela dobra, você dá uma jogadinha nele, o pão rola. E cai em cima de uma paleta de madeira, os quatro Aham. certinho. Uma tabuinha, Zé. Aí o cara vai na outra madeira e solta o pão. E o pão vai certinho pro lugar. E era o seguinte, o Mário era o mais craque. O Mário era o craque. Não existia igual o Mário. O Mário era. Tava lá, o Mário gostava. Se aparecesse alguém que me empolgava Pra se amostrar. para mostrar. Aí o Cláudio era perfeito para Arrumar. palitava. Bem sério. O Mário. Tudo certinho. Até disso era. Tudo Cláudio era. Era a dupla. Até Então, hoje, é você vê ele arrumar a demais. mala, ele vinha aqui pra arrumar a mala, é um cuidadinho, é um negocinho certinho. Ele arruma a mala desse jeito. O Mário gostava de trabalhar com o Cláudio. Eu gosto que da organização de prova. Só Ele é que desorganizado com comigo algumas era diferente, porque eu era mais rápido. É, pra outros aspectos. Eu era mais rápido, o Cláudio era um pouco mais lento, mas bem organizado. E eu sacaneava com o Mário. Eu tinha mania que Cláudio me ajudava, eu sacaneava com os caras. Mas Cláudio era meu ajudante de sacanagem. Com o Toninho era na sacanagem com os pães. Ou então eu jogava os pães todos com o Toninho, jogava os pães certinho pra mim. Ele juntava um monte de pão com o Toninho. O Toninho jogava 4
Mário. Tava bravo. Rapaz, você me respeita. Caralho, eu não tinha pintado, né, velho? Não pode. Mas todo ajudante é um molequinho, é um adolescente. Nunca é um homem. Nunca é um homem. Adulto. Ele tá começando e no futuro ele vai ser porque você tem o maceiro, que é o cara que prepara tudo, e o forneiro, que é o cara que assa. O sujeito que está ajudando o maceiro é um adolescente que vai se tornar, ele vai se tornar um maceiro no futuro. E o cara que está paletando, o paleteiro, Vai ser o ele forneiro. vai ser o forneiro no futuro. Entendeu? Então você está falando de um adolescente atentando um adulto profissional. Mas eu era criança, não era adolescente, eu era criança. Eu devia ter 10 anos no máximo, Paulo. Era criança, na Por isso a padaria. questão do respeito, entendeu? A padaria. O respeito que você tem com o parceiro ou com o forneiro é muito grande. Os meninos não têm esse respeito. Feio, Meu velho. Deus, velho. E o dia que eu ficava lá, eu era tão pirracento que um dia o Toninho, que era grandão, né? Jogava sinuca com o pai. Jogava de sinuca assim. E perdia com o pai. Na sinuca. E o cara era bom. Aquele cara que não errava nenhuma bola, na caçapa, a bola tava aberta e ele matava. E meu pai não perdia pra ele. Você vê como o pai era bom. Esse Toninho um dia ele perdeu um limão. O Toninho doidou atrás desse limão. Um limão. E o Toninho não gostava das músicas. Eu gostava de não. Apostava limão. Tá lá Toninho, eu. Apostava limão. Não, ele perdeu o limão, moço. Ah, não foi da E o limão caiu lá e eu tô lá. Mas o Mário, né, paletando, mas eu tava observando tudo ao redor, não fazendo piadinha, né? Rapaz, tô lá. Daqui a pouco o Toninho pegou e perdeu esse limão. Tá, que merda que é esse limão? Tal. Aí eu tô lá e eu. Agora assista o filme Toninho, A Procura do Limão Perdido. Esse cara, ô seu Tete! Vem ver Petrone aqui. A Procura do Limão Perdido. Então pai não fazia nada, né, velho? Petron. Meu pai gostava. O pai reclamava, mas ele sabia que era gostoso. A vagabundagem. Aí um dia eu tô lá com o Mário, Paulinho. Esse Mário era terrível também. Nós dois era dupla que rapidinho a gente matava. Ele fazia o forno esquentar da forma que ele queria. Se fosse para começar mais rápido, ele metia lenha no fogo. Se fosse mais lento, na última fornada ele dava aquela para o pão ficar bonito e bem assado. Porque quando tinha muita gente, Saber a proporção, né? isso, então, se precisasse assar rápido, se tivesse gente tivesse acabando o pão, ele metia lenha no forno, ó. Assava aquela primeira fornada. Tinha pra lá já pra padaria já na madrugada? Tinha na madrugada pra de dia já ter pão. Caralho, velho. Se fosse eu assim, velho. A época de vocês foram as piores assim em termos, né? Em relação a Nossa! essas paradas de trabalho, que é louco, velho. E era eu e Cláudio. Cláudio revezado. Quando o Cláudio dormia, eu ficava no forno, então, ao contrário. Um dormia pro outro trabalhar. Rapaz, eu sei que esse Mário, o bicho, ele fazia bonito. Ele botava aqui aquele negocinho aqui. Era um pauzinho com uma gilete aqui na É, orelha. Zé, porque o pão tem um corte, não tem? Aquilo é feito com um pedacinho de pau, uma madeirinha assim, e uma giletezinha bem pequenininha na ponta, que o cara faz com cuidado pra poder ficar. Aí bota aqui na orelha. Então quando ele bota aquela pazona no negócio, ele chega e pega assim, Zé, e faz Tipo uma bailarina assim, ó. Porque o cara pega bem assim, porque o negócio é bem sensível. É sensível. Porque Então, o pão está. Ele já fermentou. Já fermentou. Então ele está inchadinho. Se você furar ele demais, ele murcha. Sinceramente, O negócio ele desliza Tem que dar só um cortezinho. Então a em gilete cima, tem como que se ser fosse um na orelha. laser.